caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Introdução ao Ensino de Biologia. O tema da nossa aula de hoje é Políticas Públicas na Educação Brasileira. E aqui quem está falando é a professora Suzana Orsi. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje, primeiramente, são reconhecer a existência dos principais documentos norteadores da educação no Brasil. Nossa, professora, eu estou no meio da pandemia, com tanta coisa acontecendo e eu vou ter que ficar decorando documentos. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Na verdade, a gente vai dar um panorama geral sobre esses documentos. Por quê? Porque a gente quer justamente focar nesse segundo objetivo aqui da aula. E para isso a gente precisa passar pelo primeiro, que é o objetivo de iniciar o desenvolvimento de um olhar crítico sobre o processo de proposição, elaboração e implementação do que é postulado nesses documentos. Também refletir sobre alguns impactos desses documentos em nosso cotidiano e no encaminhamento do nosso país. E, por fim, a gente vai tentar identificar de uma forma bastante introdutória, né? Realmente é só o comecinho dessa jornada, porque vocês vão ter muitas oportunidades para pensar nisso, né? Em aspectos da inserção das ciências e da biologia nesses documentos, né? Então, a gente vai buscar contemplar esses 4 objetivos. Pessoal, para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa questão. O que eu conheço sobre essas reformas? Provavelmente vocês devem estar mais familiarizados com a reforma do ensino médio, né? A grande maioria de vocês, não todos, mas a grande maioria, passou há pouco tempo aí pelo ensino médio e tiveram contato com a questão da medida provisória, né, que foi uma medida que deu tanta polêmica, inclusive com a ocupação das escolas. Então, a nossa proposta é que você clique aqui nesse link que eu estou disponibilizando para vocês e faça um pequeno quiz rapidinho sobre essa reforma do ensino médio. Vamos ver como estão os conhecimentos de vocês sobre isso, ok? Então, parem o vídeo, façam um quiz e na volta a gente continua. Bom, pessoal, então quais são esses documentos norteadores aí da educação básica no nosso país? Primeiramente, pessoal, a Constituição Federal de 1988. Além disso, nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases, a chamada LDB, de 1996. Também nós temos o Plano Nacional de Educação, o PNE, a Base Nacional Comum Curricular, né, a famosa BNCC, e a reforma do ensino médio, né, sobre a qual vocês acabaram de fazer um pequeno questionário. Além disso, bastante subordinada, então, principalmente a base, né, nós temos os currículos regionais, como, por exemplo, do estado de São Paulo, do município de São Paulo. Nós não vamos enfocar muito esses documentos, mas todos eles, inclusive esses, estão disponíveis no Moodle, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês possam consultá-los, ok? Pessoal, antes de começar a falar dos documentos, tem um conceito que eu preciso trabalhar com vocês, né, que é a questão da escolarização em massa, que é um fenômeno que ocorreu em tempos muito diferentes, né, nos países, porém com resultados muito semelhantes. A gente fala que hoje em dia a gente pode até identificar o que a gente chama de gramática escolar, né? O que é isso? A escola é meio parecida em todos os lugares aí do nosso planeta. E quais são as características dessa escolarização em massa, né? Então, eu peguei aqui um quadro que define, né, que resume essas características do Jaime Cordeiro, aqui do livro Didática. Bom, então a gente sabe, né, que hoje em dia a gente tem um ensino primário, né, de 4 anos, que é o nosso Fundamental 1, que a gente chama, e que ele é seguido por mais alguns anos aí de estudos. Existe essa escolaridade obrigatória
entre 6 ou 7 anos até mais ou menos 14, hoje em dia isso já é um pouco mais estendido. Então, existe também a seriação anual ou em ciclos. A gente tem aqueles professores generalistas, né, os pedagogos nas séries iniciais e os especialistas nas séries finais, que é o caso de quem se forma, por exemplo, no nosso instituto, não é? Que pode dar aula nas séries finais de ciências e de biologia. Então, a gente tem classes mais ou menos homogêneas, agrupadas preferencialmente por idade. Temos currículos padronizados, a organização em disciplina, o controle do Estado, né, das escolas, pelo Estado, que está sempre, de alguma forma, gerindo o processo, ainda que existam instituições privadas, né, porque ele que faz a emissão de certificados, dos diplomas. Também os mecanismos de controle, a avaliação, de seleção de material didático. A questão da orientação curricular predominantemente nacional, que é o que a gente vê aqui no Brasil com a BNCC, e os mecanismos legais de acesso e exercício da profissão docente, né? Então, hoje em dia, parece muito normal a gente falar nesse tipo de escolarização no Brasil. Pessoal, mas na verdade, aqui no Brasil, isso não é tão antigo assim como aconteceu em outros países, né? A gente só teve essa escolarização realmente em massa iniciando a partir de 1988, com a nossa Constituição, né? Só a partir daí o acesso ao ensino obrigatório e gratuito passou a ser um direito público e subjetivo, né? Tendo que ser cumprido pelo Estado. A nossa Constituição, ela tem vários artigos que vão falar sobre o ensino, sobre a educação. Por exemplo, o artigo 206, que apresenta aí alguns princípios para o ensino, e onde a gente consegue ver características que são muito importantes, né, como a igualdade de condições, liberdade, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais, olha só, né, então a valorização do profissional de ensino, pessoal, está na nossa Constituição. Então, a gente pode dizer que nem sempre nossa Constituição tem sido cumprida, não é mesmo, nesse quesito. Gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, olha só, e se fala até no piso salarial profissional nacional, né? Então, a gente vê que a gente ainda está bem distante dessa realidade. Lá no artigo 208, a gente pode observar também questões sobre as responsabilidades para efetivar a educação, né? Então, por exemplo, a educação básica obrigatória e gratuita, a questão da universalização do ensino médio gratuito, né? Sobre as questões dos portadores de deficiência, educação infantil, acesso, o ensino noturno e programas suplementares. Além desses artigos, pessoal, em outras partes da Constituição, a gente também tem questões sobre educação, por exemplo, sobre autonomia universitária. Uma questão que é bem importante, que está lá no artigo 210, é quando se fala de uma formação básica comum para os estudantes brasileiros. Por quê? Porque isso é o berço da nossa base nacional comum curricular. Também é lá na Constituição que vai ser estabelecido que a necessidade de existir um Plano Nacional de Educação, sobre o qual nós também vamos conversar um pouquinho. Pessoal, além da Constituição, outros dois documentos muito importantes, né, são a Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional de Educação. Vamos começar falando, então, sobre essa primeira lei. Essa lei, ela rege os princípios, fins, direitos e deveres referentes à educação nacional. Nessa lei, a gente pode ver a organização da nossa educação, também aqui que estão bem definidos os níveis e modalidades de educação e ensino, e é pela primeira vez aqui, pessoal, em 96, que a gente vai falar
né, que a gente tem leis falando sobre o ensino à distância, ou educação à distância, como a gente fala hoje em dia, e que é um tema que agora, mais do que nunca, né, com a questão do ensino remoto, a gente está vivenciando. Também é um dispositivo que fala sobre os profissionais da educação. Em 2013, essa lei foi modificada e a principal modificação é sobre a educação infantil, que ela passa a ser uma etapa da educação básica e, portanto, é uma etapa obrigatória. Então, os pais, eles são obrigados a matricularem os seus filhos na escola já a partir dos 4 anos e o Estado tem que prover, né, as condições para que isso aconteça. Pessoal, agora falando um pouquinho sobre o Plano Nacional de Educação, que complementa a Constituição e a LDB, né? Então, como eu falei já, ele está disposto, né, a sua criação já lá no artigo 214 da Constituição, e ele tem a função aí de articular um sistema nacional de educação, pensando aí, estabelecendo as diretrizes, estratégias e metas para a educação durante 10 anos. É ele que aponta onde queremos que a educação no Brasil chegue e qual é o caminho que ela deverá percorrer para chegar até lá. Muitas vezes, né, pessoal, quando a gente olha para o que acontece na nossa educação, a gente fala, nossa, mas acho que ninguém sabe onde tem que chegar. Pessoal, na verdade, isso já está bem determinado, né, como a gente viu, inclusive aqui no PNE. Então, ele é organizado pela União, né, governo federal, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios. Atualmente, pessoal, a gente está na vigência do plano que foi aprovado em 2014, depois de 4 anos de bastante discussão. Esse PNE, ele tem 20 metas, 254 estratégias, e então são metas para 10 anos. Visam o quê? Garantir o direito à educação básica de qualidade, a universalização do ensino obrigatório, redução das desigualdades, valorização da diversidade, também dos profissionais da educação e aumento das oportunidades educacionais. Pessoal, eu vou colocar aqui as 20 metas para vocês, mas a gente não vai percorrer todas, eu apenas fiz alguns destaques aqui que eu queria trabalhar com vocês, porque eles vão ser bem importantes para a atividade que a gente vai fazer depois dessa aula, e para aquela questão do que eu estava falando com vocês antes, né, sobre ter um olhar crítico, né, sobre as políticas públicas. Mas vocês têm tudo bem explicadinho lá no AVA, inclusive tem uma apresentação bem mais completa do que essa para vocês poderem estudar. Gente, então uma das nossas metas é universalizar, né, até 2016 a educação infantil na pré-escola. Isso não aconteceu, não é mesmo? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, né? Pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. A meta 3 é aquela, infelizmente, da qual nós estamos mais distantes, que é o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Essa é uma meta muito difícil e a gente tem uma evasão escolar muito grande ainda, né, entre essa faixa etária. Aqui é erradicar o analfabetismo absoluto, que também é uma grande dificuldade que nós ainda temos, e também a gente fala no PNE sobre as taxas do analfabetismo funcional, que também é uma questão séria no país. Pessoal, olha lá, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, muito longe disso, né, e equiparar o seu salário aos demais profissionais com a mesma escolaridade. Pessoal, e para finalizar, aqui que o Brasil investisse 10% do PIB ao final desse decênio, e na verdade, no ano passado nós investimos 6%. Então a gente vê que ainda falta muito para atingir essas metas.
Vamos continuar falando sobre isso no nosso próximo